eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras de janeiro. Começou até que muito bem, eu tô bem feliz com esse início de ano, até porque eu li 5 livros e 2 HQs nesse primeiro mês, então acho que foi um saldo super positivo. Mas antes de eu falar sobre esses livros pra vocês, por favor, já deixa um like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito, e aqui embaixo no box de descrição tem todas as minhas redes sociais e também um canal no Telegram, que é por lá onde eu informo vocês sobre todo o conteúdo que eu tô produzindo, de quando vão ter leituras coletivas e também de algumas promoções de livros. E aqui embaixo também tem links de compra da Amazon. E se você quiser realizar qualquer compra no site da Amazon, por favor, utilize esses links, porque dessa forma você super ajuda o canal sem estar pagando nada mais por isso. E claro, né, gente, o mais importante, à medida que eu for falando aqui os livros, me contem, né, se vocês já leram algum deles, ou mesmo o que foi que vocês leram em janeiro. Mas enfim, partindo direto para as leituras, eu comecei o ano lendo Sombra e Ossos para um projeto de leitura coletiva, que é o Kraus Club, que foi criado pela Amy Custódio, né. Nesse projeto nós vamos fazer a leitura de todos os livros do universo Grisha, né? Tanto a trilogia Grisha quanto a duologia Six of Crows, como uma forma da gente conhecer esse universo e se preparar para a série que vai vir aí pela Netflix em abril. E aqui nós vamos ter a Alina, que é uma cartógrafa, mas aí um dia ela acaba descobrindo que na realidade ela é uma conjuradora do sol. E a partir daí ela é tirada do mundo que ela conhece e levada para estudar com os Grishas, né? Passar pelo treinamento Grisha, que é aí uma espécie de elite mágica que é liderada pelo Darkling. E ele tem muito interesse no poder dela porque ele acha que finalmente vai ser capaz de destruir a Dobra das Sombras, que é como se fosse ali uma faixa de escuridão que tem umas criaturas bem sinistras, que são os Volcra. Eu curti bastante esse livro, tinha gente que me falava que ele era, tipo, ruim, só que eu não achei ruim, eu gostei dele. Eu acho que a única coisa que me incomodou foi, assim, o par romântico da personagem que... Eu realmente não gostei daquele menino, né? Eu achei ele chato, eu achei ele lerdo. E ele não parece ter muita relevância para a história. Mas tirando isso, eu fiquei bem entretida, eu gostei muito do universo, gostei muito das magias. A fantasia e a história realmente me entreteve. Mas eu não vou falar muito sobre eles aqui, porque eu já liberei um vlog, que foi o vlog da Maratona Level Up. E lá eu comentei sobre tudo que eu tava achando sobre Sombra e Ossos, porque eu li esse livro inteiro durante aquela maratona. Então nesse vlog vocês vão ver tudo que eu tava sentindo enquanto eu tava lendo. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E nesse mesmo vlog eu também falei sobre a minha segunda leitura do ano e primeira decepção do ano, que foi O Dia da Morte de Delton Leary. Esse livro é de um projeto de livro viajante. E assim, gente, eu realmente não curti essa história. E eu tava até empolgada, né? Porque ele tinha uma premissa, assim, bem interessante, né? Porque aqui nós temos um mundo onde as pessoas sabem o dia que elas vão morrer. E pela apresentação inicial da história, ele parecia ser uma comédia dramática. E isso é um tema que eu gosto bastante em filmes e tudo mais. Então eu tava, assim, com um pouquinho de expectativa, sim. Mas acho que o que prejudicou nem foi a questão da minha expectativa, foi porque eu realmente vi muitas falhas nesse livro. Eu achei que as piadas que tem nele se repetem muito. E o personagem principal, eu não achei ele cativante, eu não achei a vida dele interessante. E os dramas adolescentes que ele tá vivendo, sabe, com namorada, essas coisas assim, realmente não me interessavam, eu não consegui me importar. O autor até coloca alguns pontos, assim, interessantes a respeito da mãe biológica do personagem, mas não explora esses pontos, então você fica naquela coisa de, tá, e isso vai levar aonde? E uma coisa que me incomodou muito durante a leitura foi porque não fazia sentido certas escolhas do personagem. Por exemplo, se você sabe que você vai morrer hoje, sabe? Nesse universo, mesmo que você decida ficar sentado, parado numa sala, mas se você tá predestinado a morrer naquele dia, você vai morrer de qualquer jeito. Ele fazia escolhas que eu virava e falava assim, querido, você vai morrer hoje, mas também você não precisa procurar a morte, sabe? E também tinha coisas que, tipo, se eu vou morrer hoje e tiver alguma coisa pra resolver, eu vou resolver ela na hora. Se eu tiver alguma coisa pra ler, eu vou ler ali na hora. Eu vou querer solucionar tudo na hora, porque eu não sei o quanto daquele dia eu ainda vou ter. E o personagem deixava coisas pra depois, e isso simplesmente não fez sentido na minha cabeça. Na verdade, eu entendi quando eu cheguei no final do livro, porque foi aí que eu vi que o autor não estava realmente interessado em contar aquela história pra gente. Ele só queria preparar esse livro para um segundo, sei lá, para ganhar mais dinheiro.
Só que assim, gente, o livro é muito cansativo e só tem algo realmente importante e que te deixa assim curioso nas últimas acho que 20, 30 páginas. E o segundo livro nem existe em português. Então assim, isso foi um artifício que o autor utilizou que eu achei que foi um tiro no pé, sabe? Se o livro fosse meu, sabe? Se eu tivesse comprado e eu estivesse lendo sozinha, provavelmente eu teria abandonado na página assim 100, sei lá, porque ele realmente não tá preocupado em contar uma história naquele livro. Ele tá preparando para um segundo. E isso pra mim é quando a pessoa tá pensando simplesmente no dinheiro e não se aquela história vai ser realmente bem construída. E foi uma leitura assim bem regular. O livro, a continuação não tem em português e depois disso eu fiquei muito decepcionada com o autor. Eu provavelmente não vou ler, então é uma série que eu vou abandonar. Também li o Inter, que era a leitura coletiva que eu estava organizando para o mês de janeiro. Esse é o último livro do projeto LC Lunares, que inclusive vai me deixar com muita saudade, que foi o primeiro projeto assim longo que eu fiz, sabe? A mesma galera lendo desde o primeiro livro da série até o último. Esse não é exatamente o último, ele é o último da história principal, mas esse ano a editora Rocco tá lançando o livro de contos dessa série, né? Então esse teoricamente não é o último. Mas nós chegamos ao final dessa história. Foi uma leitura maravilhosa, com companhias maravilhosas. Fazia tempo que eu não me empolgava assim com uma série, sabe, de pegar e acompanhar. Eu não posso falar muito sobre ele, afinal de contas é o quarto livro da série, né? Então fica difícil eu falar alguma coisa e não dar spoiler. Mas se você não sabe nada sobre essa série, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês um vídeo que é uma resenha de Cinder, que é o primeiro livro da série. Mas nessa conclusão eu gostei bastante, eu achei que tem um final feliz, né, que a gente espera, mas ao mesmo tempo ele é um final realista, sabe? Ele não é do tipo, solucionou tudo aqui, feliz para sempre. Adorei também o final dos personagens, principalmente o da Cress, né, que seria o equivalente aí a Rapunzel. Ela com certeza se tornou, assim, a minha personagem favorita da série. Ela é a típica donzela em perigo, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, afinal de contas ela é tipo uma hacker aqui. Então assim, eu fiquei completamente apaixonada por essa personagem e adorei o final dela, eu fiquei muito feliz, eu acho que ela era uma das personagens que eu mais torcia durante a série. Mas a única coisa que eu tenho que reclamar desse livro é que eu achei que ele poderia ser um pouquinho menor, né? Ele tem aqui as suas 687 páginas e eu acho que dava pra tirar assim umas 80 mais ou menos, sabe? Porque tem algumas fórmulas ali que se repetem, esse negócio de separar os personagens e depois tentar juntar, isso acaba acontecendo mais de uma vez e pode se tornar um pouco cansativo. Mas como a escrita dela é bem fluida, não chega a incomodar tanto. Mas poderia sim passar a tesoura ali em alguns pedaços da história. E mesmo assim eu achei uma conclusão excelente pra série. Aí para o projeto de leitura coletiva de Discworld, que está sendo organizado pela Maria lá do Xícara Quente, eu li Pequenos Deuses. E esse, gente, foi o primeiro livro favorito do ano. Aqui nós vamos ter uma fantasia com um humor bem ácido, que traz diversas críticas a respeito de religião. Que religião? Não importa, é religião como um todo. Aqui nós vamos ter o deus On, e quando ele vai se manifestar na Terra, ele acaba preso numa forma de uma tartaruga. Então ele tem que contar com a ajuda do Bruta, que é um noviço, para descobrir como recobrar o seu poder e a crença, né, que dá vida a ele, né? Afinal de contas, os deuses só existem se as pessoas acreditarem neles. E ao mesmo tempo vai estar aí rolando alguns conflitos onde alguns membros de uma igreja vão estar meio que se preparando para uma guerra santa. Eu já terminei de ler esse livro há alguns dias, mas eu confesso que eu ainda tô digerindo algumas coisas dele. Às vezes eu tô fazendo as coisas assim e eu me pego pensando nessa história, porque os diálogos que tem aqui são simplesmente incríveis. A história em si, ela é bem curta, é direta, simples, mas os diálogos são tipo assim, chineladas na cara, fazendo críticas a respeito de religião. E quando eu digo isso é porque ele constantemente nos confronta a respeito de pessoas que literalmente exploram a fé do outro. Eu respeito muito a fé das pessoas, mas eu não consigo acreditar em religião, porque religião é uma coisa que é criada pelo homem. E muitos desses homens, eles aproveitam a desculpa religiosa e utilizam o nome de um deus, por exemplo, para poder exercer poder sobre outras pessoas e conseguir o que quer. E é justamente sobre isso que se trata o livro, né? Por mais que ele seja uma fantasia, ele traz temas e críticas totalmente relevantes para o nosso mundo. E esse acabou sendo um livro que mexeu muito comigo, porque
eu achei que o Terry retratou, transcreveu tudo que eu acredito a respeito de fé e religião dentro dessa história. Então, assim, foi uma coisa que realmente mexeu comigo e que eu realmente me conectei e se tornou o primeiro favorito do ano, né? E, assim, é uma leitura que ela não vai ser tão fluida, tá? Porque você vai parar pra refletir sobre diversos temas, mas se você quiser ler alguma coisa referente a esse tema, eu super recomendo Pequenos Deuses. Aí eu fiz uma leitura que, assim, foi uma grata surpresa pra mim, que foi do livro Se Você Cruzou Comigo nos Corredores do Colégio, Você Provavelmente Está Nesse Livro. E que eu batizei carinhosamente de Corredores do Colégio, porque esse título é imenso. E esse é um livro de poesias da Amy Custódio. E na própria sinopse dele, ela fala que eram poesias que ela reuniu desde o período do colégio ali, né? E que ajudaram ela a sobreviver nessa fase. E vocês sabem muito bem que eu não tenho o hábito de ler muitas poesias. Eu tenho normalmente uma sensação meio estranha quando eu tô lendo poesias, porque poesia pra mim tem que ser alguma coisa que eu tenho que conseguir me conectar com os sentimentos do autor. E já tiveram várias situações onde eu tive problema com poesias porque parecia que o autor só queria juntar palavras bonitas, mas que eu não conseguia ver sentimento ali. E esse tipo de coisa passa longe de acontecer no livro da Amy. Nesse livro é impossível você não conseguir se conectar com os sentimentos dela. Se você já passou pelo período da escola ou se você está passando pelo período da escola, em algum momento você vai se identificar dentro desse livro. Porque ela vai estar falando sobre sonhos da adolescência, sobre bullying, sobre os primeiros amores, sentimento de solidão, transtornos alimentares e a saúde mental como um todo. E você consegue perceber muita realidade e muita sinceridade nas palavras da Amy. Esse é um livro que eu realmente recomendo para todo mundo, porque se você já passou pelo período de escola, você vai se identificar com pelo menos alguma coisa ali, você vai se identificar. E principalmente para quem está vivendo o período de escola, principalmente ensino médio. Que a adolescência é uma fase que é complicada mesmo, é tudo muito intenso, às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, e é uma fase meio confusa. E eu acho que quando você lê esse livro, você vai ter aquele sentimento de que você não está sozinho. Aí eu li 2 HQs, a primeira dela foi Skyward, e assim, gente, pelo amor de Deus, sempre que eu falo Skyward, as pessoas acham que eu tô falando do livro do Brandon Sanderson. Eu ainda nem li aquele livro, eu tô falando dessa HQ, tá? E aqui nós vamos ter a Terra, só que a gravidade se tornou uma fração do que ela é hoje. E assim, 20 anos depois, as pessoas se adaptaram com essa realidade. Eu vou tentar colocar algumas imagens na tela pra vocês verem, mas assim, é lindo porque todo mundo pode voar, sabe? E isso é ótimo também pra Willa, que é a nossa personagem principal. Ela nasceu poucos dias antes do que eles chamam de dia G, então ela não teve muito esse contato com a gravidade. Então pra ela, esse é o normal. Só que assim, esse também é um mundo que, assim, qualquer passo incerto que você der, você pode acabar simplesmente voando pro espaço. E é isso, sabe? É uma coisa que, apesar de linda, é perigosa. E a Willa, ela é uma personagem muito jovem, ela quer sair pra conhecer o mundo, só que o pai dela sofre de alguns ataques de pânico porque ele foi um sobrevivente do dia G. Então tem algumas coisas ali logo nas primeiras páginas que vocês vão entender do porquê que ele é tão traumatizado com esse dia, do porquê que ele não quer sair de casa. No decorrer da HQ nós vamos ter alguns detalhes, a gente vai perceber que tem coisas além do que aquele primeiro fato que a HQ apresenta, e nós vamos estar tentando descobrir tudo isso junto com a Willa. Mas eu adorei essa HQ porque ela mostra muito bem o como que as pessoas podem ou não se adaptar a alguma determinada situação. Tem uma excelente crítica a questões de diferenças de classes sociais e de como que algumas pessoas vivem apenas por status. E eu adorei a maneira que isso foi representado na HQ. E o final desse volume deixa a gente muito instigado pro próximo, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer com a personagem e tentar descobrir junto com ela alguns segredos do passado e também conhecer esse mundo que é de Skyward. Pelo que eu pesquisei, vão ser só 3 encadernados e a história fecha aí. E aqui atrás, né, na última página, já vem dizendo que eles vão lançar o segundo volume, mas a Devir ainda não liberou uma data específica para isso, mas nós já temos aqui a confirmação que eles vão lançar. Eu sinceramente espero que seja logo, né, afinal de contas eu gostei bastante dessa HQ. E pelo que eu vi aí na internet, ela tem uma capa diferente dessa, tá? Eu não sabia quando eu comprei. Essa minha é uma versão, acho que exclusiva à Amazon, então ela vem com esta capa. E uma coisa que eu só vi quando chegou, porque eu não reparei na hora que eu tava comprando, é que ela vem também com um marcadorzinho
do livro, né? Da HQ, na verdade. E também ela veio com um pôster, que é a capa da HQ, né? Então, se vocês forem pegar o link da Amazon que vai estar aqui embaixo, vai ser dessa versão. Mas existe uma outra por aí que a capa é diferente e eu acho que não vem com esses brindes. Então, fiquem atentos a isso quando vocês forem comprar essa HQ, tá? E eu tô bem ansiosa pra que a Devi lance o segundo e o terceiro volume logo, porque eu tô doida pra ler essa história. É uma HQ que eu peguei assim bem despretensiosa, mas que super me conquistou. Aí eu li também o segundo volume da HQ Oblivion Song, que é o Entre Dois Mundos. E pra quem não sabe nada dessa história, nós vamos ter aqui um enredo onde, alguns anos atrás, 300 mil pessoas da Filadélfia foram simplesmente teletransportadas para Oblivion e o governo investiu muito dinheiro para fazer o resgate dessas pessoas, mas chegou a um ponto que eles simplesmente cancelaram esse investimento. Só que nós vamos ter o nosso personagem principal, que é o Nathan, e ele simplesmente não desistiu de procurar por essas pessoas. No decorrer do volume 1, você vai conhecendo os motivos dele, algumas revelações do passado vêm à tona e as ações do Nathan acabam sendo questionadas pelo governo. Eu gostei desse volume tanto quanto eu gostei do primeiro, e esse aqui é bem legal porque nós vamos ter algumas explicações, o dia em questão quando isso tudo aconteceu e onde é que o Nathan estava no meio de tudo isso. Eu tô gostando bastante dessa série de HQs, tanto pela premissa dela e também porque ela traz reflexões a respeito da morte, família e até mesmo da natureza humana em situações de crise. Eu achei que o final dessa HQ fecha meio que um ciclozinho da história, mas obviamente ele deixa um ponto pra gente ficar interessado em ler o terceiro volume, que ainda não foi lançado no Brasil, mas assim, eu espero que a Intrínseca lance logo, né, porque eu tô bem empolgada pra acompanhar essa série. Eu acho as ilustrações dessa HQ muito bonitas e eu tô muito intrigada, assim, pra conhecer mais sobre o mundo Oblivion, sabe? Porque ele fica passando momentos tanto em Oblivion quanto na Terra, né, normalmente. Só que eu queria muito que o personagem, nos próximos volumes, ficasse mais tempo lá, porque eu queria conhecer mais desse mundo. Então, assim, eu tô bem ansiosa, né, pra que a Intrínseca lance o terceiro volume. E pelo que eu pesquisei, lá fora saiu o quinto recentemente. Então, assim, estamos aí aguardando, ainda tá em andamento, né? Espero que a Intrínseca traga novidades em breve. E bem, gente, foi isso que eu li em janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários, né? O que vocês acharam dessas leituras. Se vocês já leram, se tem interesse em ler. Me conta aí se já teve um favorito, né? Ou uma decepção. Vamos conversar, tá bom? E claro, né? Por favor, antes de você sair desse vídeo, não esqueça de deixar um like e nem de se inscrever no canal. Sério, eu tô produzindo muito conteúdo bacana. Também tá tendo as lives de sprint aqui no canal, né? Tô sempre tentando organizar uma vez por semana. E mais 2 vídeos por semana. Então, assim, tem muita coisa bacana pra vocês aproveitarem. E bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!